Fala família Oficina Garagem, tudo bom com vocês? Vamos lá, agora nós vamos fazer o segundo vídeo da série sobre o curso de solda. Então hoje nós vamos falar sobre eletrodo revestido. O que é o eletrodo revestido? O processo de eletrodo revestido se consiste num processo chamado de MMA. Quando você for comprar uma máquina de solda, você vai ver que na caixa dela está escrito assim, processo MMA. Você vai falar assim, mas o que quer dizer isso, né? Quer dizer Manual Metal Arc, está em inglês, que nada mais é, no nosso linguajar, como soldagem manual a arco elétrico, que é a soldagem mais simples que tem e mais prática também. Por quê? Você pega uma máquina de solda, você precisa unir dois materiais, que esse é o processo de soldagem. Você vai pegar um eletrodo, vai colocar no porta-eletrodo, é simples, ligou a máquina de solda, aterrou a peça, você vai soldar. Simples e prático. É o processo mais simples que tem, é o processo de soldagem por eletrodo revestido. Então nós vamos falar sobre o eletrodo. Como é constituído esse eletrodo? Ele tem, eu vou falar sempre numa linguagem básica e clara para que você entenda, ok? Esse eletrodo, ele tem duas características para que você entenda, que é o revestimento, que é essa parte do revestimento. Essa parte que não tem o revestimento é o que eles chamam de pega, para você pôr no porta-eletrodo. Então aqui nós temos um revestimento químico, que é o que vai fazer a separação, para que o eletrodo, na hora que encostar esse metal, não fique grudado. Na hora que você está descendo, na hora que você começa a fazer a soldagem, ele é um processo químico que ajuda. Qual é a função dele? Permitir que a soldagem seja feita de forma correta e também para proteger. Na verdade, ele garante as propriedades mecânicas da solda. O que é propriedade mecânica? Para que na hora que você esteja soldando, ele seja o eletrodo que você está usando, como esse daqui é o E6013, é para aço carbono 1020, para que ele mantenha essas propriedades no metal na hora que você está soldando, ok? É para isso que serve esse revestimento. Se você tirar, quebrar ele aqui, você vai ver que ele vai só grudar e você não vai conseguir soldar. Então, mantenha sempre o eletrodo bem guardado, bem cuidado, para que ele não venha estragar esse revestimento. Por isso ele não pode molhar, não pode pegar umidade. Então, e essa parte de dentro é chamada de alma, que é o metal. Esse metal é o que vai fazer a sua solda, é o que vai ficar lá no local na hora que você fizer o processo de soldagem. Então é básico, constituído apenas pela parte química, que é a casca, que também o pessoal conhece ela como fluxo, nada mais é do que como um fluxo, isso aqui para poder te ajudar na soldagem, e o metal que vai ser depositado, ok? Agora nós vamos falar sobre o seguinte, nós temos agora as especificações de cada eletrodo e para que eles servem. Esse eletrodo E6013 é para aço carbono, é o mais utilizado. Esse aqui você vai utilizar para soldar tubo, metalon, chapa, cantoneira, tudo que você vê numa serralheria é o E6013 praticamente que está sendo feito. São os aços carbono, que nada mais é do que essa chapa que você já conhece, ferro de construção, tudo isso é o que é soldado com o E6013. Então, esse daqui é um E6013 de 2,5. Você precisa, se você não tiver não tiver uma caixinha, não tiver alguma coisa que você saiba que ele é um bitola 2,5, porque você vai precisar saber essa bitola aqui, ó, do metal, para você fazer o cálculo que eu vou ensinar você agora. Qual é o cálculo de amperagem que você vai soldar, que é simples. Vou te explicar uma regrinha básica que você vai falar, puxa vida, não vai naquela de que o cara fala assim, você fala, quanto que eu soldo? Ah, bota uns 70 amperes, bota uns 90 amperes, bota uns 110 amperes, que solda tipo de cabeça. Não, isso daí o pessoal faz de cabeça porque quer fazer de qualquer jeito. Aprenda do modo correto para que você seja um bom profissional, beleza? Se liga na dica. Esse E6013 serve para esses tipos de aplicações, onde você vai soldar, que é o comum, o básico e o eletrodo mais barato que tem, ok? Você também tem o eletrodo E7018, que é um eletrodo mais para solda pesada, para quando o cara quer soldar um rolamento, quando o cara quer soldar um eixo de caminhão, quando o cara quer soldar máquina industrial pesada, aquelas máquinas que usam aço 1045, um aço mais duro, mais rígido, ou um aço temperado, você vai usar o eletrodo E7018, tá? Também conhecido como 48. Esse aqui é um eletrodo
E7018 na bitola de 2,5. Nós temos agora o eletrodo de cromo-níquel, que é um eletrodo muito utilizado também, ok? A especificação dele, ele é o 6884, tá? OK 6884. Esse aqui é da bitola também de 2,5. Você vai reparar que a maioria dos eletrodos que são utilizados hoje é o de 2,5. Então, para que serve o cromo-níquel? Quando você vai chegar ali, por exemplo, o cara que tem uma moto, que quebrou aquele parafuso de baixo dentro do motor, você vai precisar soldar um outro parafuso menor para que você consiga soldar para desrosquear ele, é utilizado de cromo-níquel, porque a dureza dele é forte e a resistência desse cromo-níquel é excelente. Você vai soldar o parafuso no outro, você vai ter força, você vai poder pôr força no parafuso para tirar ele de lá. Então é muito utilizado em oficina mecânica, oficina de moto, tá? Para você tirar, também no ramo industrial, claro, para parafusos que quebraram dentro da máquina, você precisa soldar com cromo-níquel, ele é muito famoso nessa área, ok? Vou falar agora para vocês do eletrodo de inox. O eletrodo de inox, ele é o E6130. Esse eletrodo que eu estou mostrando para vocês, ele é de 2 mm, mas também se usa muito 2,5. É que eu não tenho 2,5 aqui, mas ele é o 2 mm. Então, por que eu também estou mostrando um que está fora de bitola? Porque eu quero te ensinar como você regular a amperagem para trabalhar com esse tipo de eletrodo. O eletrodo de inox, ele é específico para inox. Você vai soldar com inox. Se você tiver uma peça inox e precisar soldar, mas você só tem o 6013, se você soldar, você vai contaminar o material, porque o inox ele não enferruja. Então, se você contaminar com qualquer outro tipo de eletrodo, você vai perder a sua peça, ela vai começar a enferrujar e vai estragar. Então, você tem que soldar especificamente com o eletrodo de inox, ok? Que tem uma dureza e uma propriedade certa para soldar exatamente o inox. E ele não enferruja. Você, após a soldagem, você vai tirar a casca, você vai dar acabamento, e ele vai continuar bonito com um material que foi depositado em inox, então não vai estragar. Ele é especificamente para isso. Eu não tenho eletrodo aqui para ferro fundido. Eu não vou dar demonstração para vocês agora sobre o que é o ferro fundido. Por quê? Ferro fundido é um eletrodo muito complicado de se mexer, para você trabalhar com ele. Então, o ferro fundido, normalmente, a maioria das pessoas que eu conheço gosta de soldar ferro fundido usando o eletrodo de inox. O eletrodo de inox, nas propriedades do ferro fundido, ele é muito bom para misturar com aquela liga de metal e soldar também. Então, por isso as pessoas não usam muito o de ferro fundido. Claro que o correto é usar o de ferro fundido, mas como você quase não vai usar o de ferro fundido, às vezes você tem uma vareta de inox, pode usar o de inox no ferro fundido. O E6013 você não solda porque não vai dar certo, ele vai rachar e não vai ter uma liga boa. Então pode usar o eletrodo de inox. Nós vamos agora falar sobre como regular a sua máquina para você soldar. Eu quero que você aprenda um fator. Tenha esse número como um fator para que você lembre. É simples o cálculo, é básico, não tem erro. Se chama fator 40. Serve para que o fator 40? Para todos os eletrodos e para todos os tipos de máquina de solda. Que fator 40 é esse? Como fazer o cálculo? Então você vai soldar um exemplo, um E6013 bitola 2,5. Você vai pegar o fator 40, você vai pegar e vai colocar 40 vezes 2,5 a bitola, 100 amperes. Dá 100 amperes, 2,5 vezes 40. Você vai regular a sua máquina em 100 amperes e vai soldar com o seu eletrodo. É simples. Ah, isso serve para inox? Serve. Ah, isso serve para cromo-níquel? Serve. Ah, serve para o 7018? Uma dica sobre o eletrodo 7018. Por ele ser um eletrodo duro e mais difícil de soldar, você pode acompanhar, se você não viu a primeira aula da solda, que eu já soltei logo, que eu queria que você já fosse praticando, então é esse cara aqui, ó. Mais duro, ele é mais difícil, tem que ficar batendo para ele fundir. Então você pode, pro 7018, você pode colocar 10 amperes a mais. Isso é só uma dica, tá? Uma dica de quem já tem experiência. Você faz o cálculo, fator 40, soma 10 amperes, só no 7018, ok? No resto pode soldar basicamente com o fator 40. Ah, eu tenho um eletrodo de 2 milímetros, como esse de inox. Fator 40, 2 milímetros vezes o fator 40, vezes 40.
80 ampere. Regula a sua máquina para 80 ampere e pode ir soldar. Ah, quais eletrodos nós temos? Quais as bitolas de eletrodo que nós temos? Nós temos no nosso mercado, que você vai encontrar 2 mm, 2,5, 3,25, 4 mm e 5 mm. 4 mm e 5 mm é para uma soldagem mais pesada. Como assim? Porque você vai pegar um eletrodo de 4 mm, é um eletrodo muito grosso. Olha como é um eletrodo bem mais grosso de 4 mm. Você precisa, no eletrodo de 4 mm, por exemplo, você vai precisar de muita amperagem, é um eletrodo mais pesado. Uma máquina dessa, por exemplo, não solda. Ele não vai soldar o 7018 4 mm, porque ele é muito grosso, é muito pesado. Você precisa de uma máquina maior amperagem. Agora vem uma dica. Você deve estar perguntando, isso para quem não conhece e para quem quer comprar uma máquina de solda. Que máquina de solda eu compro? Qualquer máquina serve? Não. Eu vou explicar para você por que não. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito rápido para você entender. Se você precisa de um veículo para transporte que vai carregar apenas 2 pessoas, sua família são 2 pessoas, para cima e para baixo, você mais 2, são 3 pessoas, você basicamente pega um carro de 5 lugares, um carro comum. Agora, se você precisar carregar 8 pessoas, você não consegue levar num carro de 5 pessoas. Não pode. Então o que você vai fazer? Vai comprar uma van, vai comprar uma Kombi. Então, para a soldagem é a mesma coisa, dica básica, regrinha básica. Vou ensinar para você agora. Você é um robista, por exemplo. Um robista geralmente não vai usar eletrodo acima de 2,5. Então você vai fazer o quê? Lembra do fator 40 que eu acabei de falar, mencionar? Você vai pegar a bitola, 2,5 vezes 40, o fator. Então você tem 100 amperes. Ah, eu encontrei uma maquininha lá de 130 amperes. Vai me atender? Vai te atender tranquilamente. Uma maquininha de 130 amperes é mais barata. Uma inversora de 130. Essa aqui é uma inversora de 170. Então você fala assim, vai te atender. Lembrando que você também só vai utilizar aquela maquininha para isso. Ok? E lembrando que uma máquina de 130 amperes é uma máquina mais fraca. Então você vai fazer o quê? Você fala assim, então eu tenho um eletrodo 3,25, eu vou soldar com 2,5, com 2,5 e 3,25. Você vai usar 3,25, então você vai usar o quê? Fator 40, que vai dar 3,25 vezes 40, você vai ter 130 amperes. E a de 130 amperes vai me atender? Não, porque você vai estar elevando a máquina ao seu limite máximo. É o mesmo que você pegar uma moto, você já deve ter conhecido aqueles motoboy que anda com o cabo rolado, acelerado sempre no último, o motor não aguenta, o motor pifa muito rápido. E aí sempre aquele cara está na oficina, né, com problema mecânico. Por quê? Porque ele exige da máquina o limite máximo. Se você fizer isso em qualquer equipamento, sempre utilizando o limite máximo, a vida útil dele é menor. A sua máquina também vai gerar problemas para você. Então não sempre dê uma margem. O ideal mesmo é hoje não usar mais os transformadores de solda, até pelo seu peso, uma máquina mais difícil de se carregar. Essas máquinas são leves, tá vendo? Tem clipe para você colocar na cintura, tem a alça para você pendurar no pescoço. Não tem melhor. Compre inversor de solda, ok? E se possível também use máscaras desse modelo, que são máscaras, tá vendo? Com regulagem para você usar, você sempre vai ver transparente, você sempre vai conseguir fazer uma solda bacana, porque ela vai escurecer, como ela é automática, ela escurece na hora que ela vê o clarão, então não prejudica a sua vista, é muito boa. Ok? Isso é uma dica, tá? Se você pode comprar, compre, vale a pena você ter essas maquininhas. E agora eu quero dar uma dica final do vídeo, sobre uma coisa que ninguém fala, você não vê ninguém falando. Se você perguntar para alguém, ninguém te dá nem atenção sobre isso. Você tem o cabo negativo e o porta-eletrodo, que é o positivo. No meu primeiro vídeo aí um cara colocou dizendo assim, inversoras de solda não dão choque. Então eu quero mostrar para vocês. Vamos pegar o multímetro. Eu vou pegar o multímetro aqui. Vou regular o meu multímetro para ver a voltagem. Vou colocar a ponta de prova negativa no negativo. Vou colocar a ponta positiva no porta-eletrodo. Então o que temos aqui? 0. Agora eu vou ligar a máquina. Liguei a máquina. Viu?
99, ó, 98, uma variação 97, 100, ó, volts. Isso significa, se a máquina, olha, ó, chega a 105, varia muito. Então, se a máquina estiver ligada, ó, 105, 103, 102, então ela chega até 110 volts. Você vai tomar uma descarga elétrica caso você encoste. Se eu encostar só aqui, não dá descarga elétrica, ela tá ligada no terra. Se você encostar a mão no terra e encostar aqui, você vai tomar uma descarga elétrica. Então, muito cuidado. Quando você for colocar o eletrodo na máquina, se possível, desliga ela. Se você estiver bem aterrado, ou se você está trabalhando, fazendo um portão, se você apoiar o braço e colocar o eletrodo, você vai tomar choque. Por quê? Porque você está encostando aqui no terra, que é o negativo, e vai estar pondo o eletrodo no porta-eletrodo, você vai tomar um choque. A não ser que você esteja de luva, mas se você não tiver, você vai tomar um choque. Então, fica a dica, pessoal, muito cuidado, porque ó, você pode tomar uma descarga elétrica, ok? Quando você desliga, acabou. É simples. Fica essa dica. Eu quero que você tenha esse conhecimento. Esse foi a segunda videoaula. Vai ter várias, eu vou mostrar nos próximos vídeos, nós vamos ter mostrando a soldagem de chapa fina. Então eu quero deixar para vocês uma última dica. Se você colocou a máquina regulada usando esse fator 40 que eu ensinei agora, e você não está conseguindo soldar porque está furando o material, você diminui, pode ir diminuindo. Porque cada soldador solda de um jeito, cada um tem uma pegada. Eu gosto de usar a amperagem um pouquinho mais alta, que é mais rápido para soldar. Eu gosto, mas eu já tenho experiência em solda de... vai ter aí uns 25, 28 anos, mais ou menos, eu não me recordo bem. Então, você que está começando, lembre-se, se começar a furar demais, diminui, vá diminuindo. Diminui 10 amperes e vai soldando, porque de repente não é que, mas então eu estou saindo fora do fator. Não tá, você está pegando a adequação do jeito que você solda. Você está ali soldando, até você pegar a manha, tá ok? É o que eu te falei. Para você ser um bom soldador, vai de prática, você vai ter que praticar. Pega essas dicas que eu estou ensinando, é o básico de solda. Você pegando isso, você vai se tornar um soldador bom, você vai conseguir fazer seus trabalhos. Você que quer comprar uma maquininha dessa é muito barata, é 600 e pouquinho. E esses caras de onde eu comprei, eu vou deixar o link aí na descrição. Não esquece, se você quiser comprar máscara, quiser comprar a maquininha, vou deixar na descrição. Conheço o pessoal, é um pessoal bacana, não sou eu que vendo, pessoal. Às vezes você viu no primeiro vídeo, às vezes vai pensar, ele que está vendendo. Não, não estou vendendo nada. Só que hoje em dia o nosso dinheiro está difícil para você pôr na mão de gente que não vai te entregar um produto. Então eu estou aqui para ajudar. Então eu quero ajudar as pessoas do meu canal. Família Oficina Garage, não esquece. Deixa o like, não custa nada, vai lá, dá um like aí pra gente no vídeo, compartilha esse vídeo, não custa nada pra você, eu não peço dinheiro, não peço nada às pessoas, peço apenas que me ajude a passar conhecimento, vamos ajudar as pessoas, nós somos brasileiros, nós somos guerreiros, então nós temos que ajudar o nosso povo. Quanta gente precisa de educação, precisa de conhecimento, e eu conheço várias pessoas que eu já ensinei que falou assim pra mim, Fábio, a gente chega numa oficina, eu falo pro cara, rapaz, como é que eu faço pra regular uma máquina? Como é que eu faço pra... Que eletrodo que eu soldo? O cara vira pro cara e fala assim, faz igual eu, entra de ajudante, vai trabalhar e você vai aprender. Pra que isso? Pra que suprir? Reter conhecimento? Se é uma dádiva, a gente ajudar o nosso próximo, é bíblico, então vamos ajudar. O intuito do canal é passar conhecimento. E você que está guardando os vídeos da Kombi, gente, aguenta, eu tô trabalhando muito, mas eu já vou voltar. Me perdoa, já era para ter voltado. Tô voltando sim, em breve, acho que mais 10 dias no máximo, nós vamos pegar firme, vocês vão babar nos vídeos da Kombi. Eu vou ensinar passo a passo, você que está com vontade de montar uma Kombi Home, vocês vão ver, vai ser show de bola, vocês vão ver cada detalhe de cada armário, todas as dicas que eu tenho para ensinar para vocês, tanto de marcenaria, como de funilaria, como vocês já vêm acompanhando o canal. Ó, não esquecem, tamo junto e vamos crescer. Pessoal, forte abraço e um beijo no seu coração. Valeu!